Êxodo capítulo 20, e eu vou ler o verso de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Você já deve ter ouvido várias vezes alguém afirmar o seguinte: o importante não é ter fé, o importante, ou não importa em que você tem fé, o importante é ter fé. O objeto da fé, em que você crê, isso não interessa, ou isso não vale muito. Então o que é importante de fato para o homem é ter uma religião, principalmente nos nossos dias, onde somos reféns de um pensamento pós-moderno, que vem com a sua máxima de que não existem absolutos. Então, se você fala e declara que você crê categoricamente em um Deus e que não existe outro, você já é visto como alguém meio esquisito, meio estranho, meio fundamentalista, ou qualquer outro nome desses que venham a ser dado. E eu lembro bem que quando eu era adolescente, eu cresci na igreja romana, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu simplesmente parei de ir à igreja. Minha família era toda espírita, de Umbanda. Eu era o único que ia na igreja de Roma. E minha mãe começou a ficar muito incomodada com aquilo. E ela dizia assim para mim: Júnior, você precisa de uma igreja. Júnior, você precisa de uma religião. E ela não ia a lugar nenhum, simplesmente. Ela era uma espírita não praticante. Ela cria em tudo aquilo lá, mas ela não gostava muito também de ir até o centro espírita. Mas ela ficava incomodada, dizendo: você precisa de uma igreja, você precisa descobrir algum caminho. E a pergunta inicial dessa noite que eu faço é: será que o importante mesmo é ter fé e uma religião, independente de qual seja essa religião? Será que de fato aquele pensamento de que todos os caminhos levam a Deus é um caminho, é um pensamento correto? Ou que Deus é um só e as religiões o chamam de nomes diferentes, mas apesar de o chamarem de nomes diferentes, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa, é a mesma adoração, é a mesma fé? E eu creio que o primeiro mandamento nos ajuda a pensar a respeito disso. E você precisa lembrar de algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o povo de Israel ficou durante 430 anos na escravidão do Egito. Deus havia chamado Abraão de uma terra idólatra, dizendo: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele mostra de fato a terra a Abraão, promete a ele uma grande descendência, promete uma terra, mas diz que antes de ele conquistar aquela terra, o povo dele ficaria escravo. Passaria então 400 anos, até que aquelas nações para onde Deus iria levar Israel chegassem no nível de pecado em que Deus decidisse julgar e expulsá-las então da terra. E isso então vai acontecer. Depois de 400 anos no Egito, Deus levanta Moisés para que conduza o povo agora da escravidão para uma terra que mana leite e mel. E lá no Egito, durante 400 anos, esse povo começou então a esquecer-se do Deus da aliança. E é por isso então que Moisés vai começar escrevendo o livro de Gênesis para contar àquele povo que tinha saído do Egito a respeito de quem era o seu Deus. E ele já parte exatamente desse pressuposto de que Deus existe, e ele não quer saber muito de provar de outras formas. Ele simplesmente começa o livro de Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e ele então começa: e no primeiro dia Deus criou, e no segundo dia, e no terceiro, até o sexto dia que ele cria o homem, e no sétimo dia descansou. Moisés começa a relatar desde o início como foi o lidar de Deus com o povo e como que Deus estabeleceu uma aliança. Pense que isso é bastante importante, porque agora esse povo com quem Deus fez uma aliança passa a escravidão do Egito e está sendo conduzido para essa nossa nova terra. E quando chega então no Sinai, Deus vai dar ao povo a sua lei. Nós temos um resumo dessa lei nos 10 mandamentos,
Mas os 10 mandamentos não são toda a lei do Senhor. Nós temos várias outras leis aqui estabelecidas no livro de Êxodo e nos livros que vêm subsequentes. Fique com isso então em sua mente, porque esse povo recém-libertado estava bastante acostumado com a adoração a vários deuses. No Egito havia Deus para tudo, e vários tipos de deuses. Então não era algo estranho essa questão de adoração a uma ou outra divindade. E então Deus chama esse povo por meio de Moisés e começa a dar os mandamentos. E você percebe aí no capítulo 20 o início, aí, o prefácio dos mandamentos, quando diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E então vem o primeiro mandamento, que foi o que nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. Que Deus queria ensinar ao povo? O que Deus queria comunicar ao povo da aliança quando dá o primeiro mandamento? Primeira lição que você percebe aqui é que só existe um Deus verdadeiro. Repare a expressão: não terás outros deuses diante de mim. E quando você vê Deus falando isso e dizendo isso ao povo, quer enfatizar exatamente a existência de um único Deus verdadeiro, e não ensinar que existem uma opção de deuses e você escolhe um ou outro. Não terás outros deuses diante de mim enfatiza que Ele é o único Deus, mas que o homem em seu coração começa então a fabricar outros deuses, a imaginar outras divindades, e acaba se dobrando a estes outros deuses. E Ele está proibindo exatamente isso. O homem por si é adorador, por natureza ele é um adorador, ele foi criado para adorar o Senhor. E quando Adão, lá no jardim do Éden, cai em transgressão, ele não deixa de ser um adorador. Ele só começa agora a adorar a criação ou a criatura no lugar do Criador. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos, quando ele vai explicar àquela igreja que Deus está irado com o homem, porque Deus se revelou na natureza. Olhe para a criação, olhe para os céus, olhe para o mar, olhe para as coisas que foram criadas. Deus existe, mas o homem se volta para a adoração da criatura. O homem estabelece deuses falsos. O homem é um adorador, e se ele rejeita a adoração do Deus verdadeiro, ele vai essencialmente necessariamente estabelecer um outro Deus, porque ele não consegue viver sem isso, ele não consegue viver sem adorar. E agora esse povo está saindo de uma cultura e de uma terra onde há vários deuses, e Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Se outros deuses são falsos, significa então que a adoração a esses deuses é uma adoração vã, vazia, não há utilidade, é mero misticismo. Então quando Deus ordena ao povo não ter outro Deus, certamente vem a lembrança aqui de todo esse povo, aquilo que Moisés relatou que aconteceu lá no Egito, ou o confronto que o próprio povo viu do Egito, quando Deus se apresenta por meio de Moisés, e agora com mão forte vai confrontar cada um dos deuses do Egito. Lembram-se das 10 pragas? As 10 pragas foram um julgamento de Deus à nação do Egito, e cada uma das pragas era exatamente para confrontar um dos deuses falsos que existia no Egito. Um dos deuses era o próprio rio Nilo, de onde havia vida, e Deus transforma tudo em sangue, e agora o rio que dava vida, começa a sair coisas mortas, peixes morrerem. Deus está confrontando os deuses do Egito, mostrando que o único Deus verdadeiro é Yahvé. Esse é o nome com que Deus se apresenta a Moisés, lá na ocasião da sarça. Quando Moisés diz: eu vou ao povo e eles vão perguntar: que Deus é esse? Diga que Yahvé o enviou. Diga que, na nossa tradução, o eu sou
te enviou. O povo então agora está lembrando do confronto de Yahvé com os deuses falsos, e naquele episódio ficou bastante claro que os deuses do Egito não tinham poder algum e que o Senhor era o único Deus soberano sobre todas as coisas. O povo precisava reconhecer isso e manter isso em sua lembrança, a fim de não estabelecer nenhum outro Deus. E durante todo o Antigo Testamento, Deus vai dando provas exatamente disso, e você vai vendo relatos exatamente dessa verdade. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, vá lá comigo, no capítulo de número 7, o que você tem aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, é o episódio em que Davi vai dar graças a Deus a partir do versículo de número 18. Se você olhar o capítulo 7, começando o capítulo 7, o capítulo começa dizendo que sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casas de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E aí Natã animou com Davi, que ele chega para o profeta e disse: eu moro numa casa bonita, Deus está, a arca de Deus numa tenda. E o profeta diz: então vá lá e construa o que você quer construir. Muito boa essa palavra, construa lá a nossa igreja, construa o templo. E Davi então está com essa palavra de Natã, e de repente Deus chama Natã e diz: vai lá e diz para Davi que ele não vai construir nada. Quem vai construir vai ser o filho dele. Quanto a Davi, diga a ele que ele é o meu escolhido e que eu vou fazer nele casa. O trono de Davi duraria para sempre. E aí então, a partir do verso 18, você tem a ação de graças de Davi. Entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer ao teu servo. E ele então está agradecendo a Deus por aquilo que Deus estava fazendo nele. E ele diz então no verso de número 22: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Veja a declaração de Davi: não há outro semelhante a ti. Mais à frente você vai ter um outro profeta, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E ali você tem a história de Elias, e a conhecida história entre o confronto de Elias e os profetas de Baal. Capítulo 18, a partir do verso de número 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Elias está confrontando o povo, dizendo: que negócio é esse de ficar adorando a Deus e adorando a Baal? Decidam-se, não fiquem aí cocheando entre dois pensamentos. Vocês entendem que Deus é Deus, Yahvé é Deus? Sigam Yahvé. Vocês entendem que Baal é Deus? Sigam a Baal. E então é proposto aqui o desafio que todos nós conhecemos. 2 altares vão ser levantados aqui, vão ser estabelecidos,
Isaías ainda vai dizer: escolha primeiro o altar. Eles vão escolher um altar, vão preparar a oferta. E o que ele tinha dito, Elias, era o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. Então os profetas de Baal preparam tudo que estava ali, começam a clamar a Baal. E em certa altura, depois de clamar muito e começar a se cortar, tentando chamar a atenção de Baal, Elias começa até a caçoar deles. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja atendendo a uma outra pessoa. E por fim nada acontece. E então Elias vai ao altar, manda que cave em volta do altar e começa a encher aquilo ali de água. E ele vai em cima do holocausto e enche tudo de água, e encharca todo o holocausto. Aquilo deveria pegar fogo. E se você fez churrasco, você sabe que carvão molhado não acende. Pois ele encharca todo o altar, todo o holocausto, e faz com que a água corra em volta do altar. Ora a Deus, fogo desce do céu, lambe o altar, acaba com tudo que estava ali. E o resultado final você tem no verso de número 38 e 39, veja: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Os profetas de Baal clamaram durante um dia inteiro. O que aconteceu? Nada. E agora Elias ora ao Senhor, e o Senhor faz tudo isso. E então no verso 39 você tem: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E esse episódio mostra exatamente nesse confronto que só existe um Deus verdadeiro. Quando você vai no Novo Testamento, você vê algumas coisas bastante interessantes sobre este mandamento. Por exemplo, abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 17. Em João capítulo 17 você tem aquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, a oração que Jesus faz em favor do seu povo, inclusive em favor de você, se você crê em Jesus Cristo. Ele ora pelos seus discípulos e ele ora por aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. E aqui então, no versículo de número 1, você tem o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos que lhe deste. Então o foco da oração de Jesus é falar da vida eterna. Deus é aquele que concede vida eterna. Mas veja o versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você for um pouco mais à frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver que a igreja, cumprindo a sua missão de proclamar as virtudes daquele que os havia salvado. Tem aqui o episódio de Paulo, quando chega na cidade de Tessalônica. E aí então, em Atenas, a partir do versículo de número 16. E quando ele chega em Atenas, o texto diz que enquanto ele esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Como é que era a idolatria da cidade? Veja o texto: por isso dissertava nas sinagogas entre judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses.
pois pregava Jesus e a ressurreição. Veja, ele está em Atenas eles adoram vários deuses diferentes, eles não têm problema com um Deus a mais ou outro Deus a menos. E agora Paulo começa pregando e eles começam a estranhar, assim, quem é esse homem aí? Quem é esse tagarela? E alguém de repente chega e fala assim, parece alguém que prega um Deus diferente. Quem era o Deus diferente que ele estava pregando? Jesus Cristo e a ressurreição. E aí quando você vai lá no versículo 22, você tem o seguinte: então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. A superstição daquele povo era tamanha que eles tinham vários altares a vários deuses, mas no medo de esquecer um Deus qualquer, eles levantaram um altar e colocaram lá: ao Deus desconhecido. Vai que algum Deus reivindique aí e diga: por que vocês não me adoraram? Não, nós adoramos, está ali naquele altar ali, ao Deus desconhecido. Mudando o que tem que ser mudado. Isso é mais ou menos o que você tem no dia de Todos os Santos, certo? Se você pegar o calendário romano, você vai ver que cada dia é dia de um santo diferente, mas tem um dia que é o dia de Todos os Santos. Então, se um santo não foi contemplado em um dia qualquer, ele está contemplado ali no dia de Todos os Santos. Mudando o que tem que ser mudado, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Há ali uma estátua ao Deus desconhecido. Então Paulo parte disso dizendo: esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu estou anunciando. E ele então anuncia o Deus criador de todas as coisas. Só há um Deus verdadeiro. E o primeiro ensino do mandamento é acerca da exclusividade requerida por Deus. Agora note bem, como eu disse no início, nós vivemos dias em que defender posições absolutas causam estranheza. Se você dizer é assim, a pessoa fala assim: rapaz, essa pessoa aí é bem soberba, né? É o dono da verdade. Porque as pessoas não estão muito acostumadas. Talvez se você estabelecer até uma discussão sobre se isso aqui é madeira ou não, alguém vai dizer: depende do seu ponto de vista. Vai ter gente que vai dizer: pode ser que seja outra coisa. E esse mundo pós-moderno é o que vem nos mostrando que podem existir, por exemplo, homens presos num corpo de mulher. Nunca se sabe. Não há esse negócio de é homem, é mulher. Que negócio, isso é muito absoluto. Então, num tempo desse, você proclamar uma religião exclusivista, porque o cristianismo é exclusivista, não há espaço no cristianismo para o cristianismo é certo, mas talvez o islamismo também esteja certo, talvez o hinduísmo também esteja. Não. O cristianismo reivindica para si a posição de única religião verdadeira. Olhe para o discurso de Jesus. Nós somos cristãos por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer mais exclusivista do que isso? Não há espaço de eu sou um caminho, mas há um outro caminho ali, por Buda ou por Alá, ou eu sou o caminho. Quem tem o filho tem o pai, quem não tem o filho não tem o pai. O cristianismo é a religião que proclama ao Senhor Jesus Cristo, porque para o cristão não há a mínima possibilidade de outras religiões estarem corretas. E esse é exatamente o motivo de fazermos missões. Porque se passasse na nossa mente que existisse verdade em outras religiões, para que a gente vai sair e mandar um missionário daqui para o meio de muçulmano? Se no final das contas Alá e Deus são a mesma coisa, a gente só chama de nome diferente. Valeria a pena expor pessoas a um risco? Não, nós mandamos pessoas a proclamar o único Deus verdadeiro, da mesma forma que Paulo fez em Atenas.
Ele não chega lá e diz: olha, todos os deuses são aqui verdadeiros. Ele aproveita que aqueles homens não entendiam o que eles estavam fazendo e vai proclamar o único Deus verdadeiro. Ter então outros deuses diante do Senhor é pecado. E quais são as aplicações disso para a nossa vida? Eu disse no começo que o homem não consegue deixar de ser adorador. Se ele não adora a Deus e não presta culto a Deus, ele vai adorar outra coisa e vai prestar culto a outra coisa. Então, quando o incrédulo, por exemplo, atribui um benefício qualquer a um santo, a uma entidade, ou a qualquer coisa que seja, ou até mesmo a sua própria capacidade, ele está quebrando o primeiro mandamento. Ele está estabelecendo um outro Deus diante de Deus. Quando alguém que conhece a Deus acha que para a sua alegria, para a sua felicidade, ele ainda precisa de mais uma coisa, ele também está levantando um falso Deus. A idolatria não é privilégio de não crentes. A idolatria acontece no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus esquece que em Deus está toda a nossa satisfação, e nós começamos a enumerar coisas que vão nos fazer mais felizes, que vão nos trazer mais segurança. Tudo isso é idolatria. Eu não vou ser feliz enquanto eu não casar. Eu não vou ser feliz enquanto eu não conseguir a minha casa própria. Eu não vou ser feliz enquanto eu não tiver o meu filho, a minha filha. Eu não vou ser feliz enquanto... E qualquer coisa que você colocar aí no final dessa frase constitui-se idolatria, porque a sua felicidade e a sua alegria não pode estar nessas coisas. Não que essas coisas sejam ruins. Deus nos deu todas essas coisas. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento, Deus ordenou ter filhos, Deus ordenou o trabalho, Deus diz que é bom o homem gozar do fruto do seu trabalho. Mas quando o homem começa a ter o seu prazer nas coisas que Deus deu, ao invés de ter prazer no próprio Deus, ele está fazendo das bênçãos de Deus o seu Deus. E isso é idolatria. Não há dúvidas de que isso é idolatria. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos na igreja, nós dizemos ser crentes, mas o nosso coração está fabricando muitos outros deuses. Muitos outros deuses. O primeiro mandamento, ele é quebrado também quando alguém ensina heresias. Ensinar heresias, ou seja, ensinar diferente daquilo que a Bíblia diz, constitui quebra do primeiro mandamento. Porque quando alguém fala que Deus diz alguma coisa na Bíblia que ele de fato não disse, ou quando alguém distorce alguma coisa que Deus disse na Bíblia e faz promessas em nome de Deus que ele não fez na Bíblia, essa pessoa está fazendo ou forjando um falso Deus. É por isso que é importante perguntar a respeito de quem é o seu Deus. Essa semana eu vi um sermão bastante interessante, um pedacinho do sermão, e o tema do sermão era: quem você adora quando você adora a Deus? E eu achei interessante, muito interessante, do Zé Bruno, que era o vocalista de uma banda gospel. Quem você adora quando você adora a Deus? Porque nós colocamos o nome de Deus, vamos para a igreja, mas será que nós estamos adorando a Deus mesmo? Será que a razão de eu ir ao culto é porque eu amo a Deus de todo o meu coração? Ou será que é porque eu quero buscar alguma coisa que Deus pode me dar? Ou será que é porque a minha vida apertou um pouquinho e não tem outra saída, eu tenho que buscar alguma coisa em Deus? E você vê esse reflexo nas músicas que muitos cantam. Meu milagre vai chegar hoje, eu marquei um encontro com Deus e alguma coisa vai acontecer hoje. Ou você vê nas propagandas de muitos cultos que dizem: venha na igreja e Deus vai operar um milagre. E quem foi que deu autorização para falar em nome de Deus que Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Não foi o Deus da Bíblia que fez isso, que falou isso. Então essas propagandas são propagandas de ídolos, não são propagandas a respeito do Deus verdadeiro.
E você deve entender esse primeiro ensino. Só há um verdadeiro Deus, porque Ele deve te levar à prática de um segundo ensino que está nesse primeiro mandamento. Se o primeiro ensino é só existe um Deus verdadeiro, o segundo ensino é Ele é o único que deve ser adorado. A implicação aqui é muito clara. Se só existe um Deus de verdade, só pode existir um tipo de adoração, ou a adoração a esse único Deus. O que o mandamento requer então é a monolatria, a adoração a um Deus, mas não a qualquer Deus, ao único Deus verdadeiro. É por isso que a expressão está ali, diante de mim. Literalmente Deus está dizendo, a minha face. E essa frase parece ser usada aqui em relação ao ato também de tomar uma segunda esposa, estando a primeira ainda viva, ou seja, adultério. Quando um homem casado toma uma outra esposa, ele está tomando uma outra esposa diante da sua esposa. A expressão é equivalente ao adultério. Não é à toa que Deus trata Israel como uma mulher adúltera quando Israel se dobra a outros deuses. Não é à toa que Deus fala que o povo está se prostituindo quando Israel se prostra diante de outros deuses. Não é à toa que Tiago vai chamar a igreja de adúlteros, quando aquela igreja começa a buscar alegria nas coisas desse mundo e não em Deus. Por causa do que Deus havia feito a Israel, ou seja, tirado com mão forte do Egito, e agora está conduzindo para uma nova situação, uma nova terra, Deus não dividiria o seu louvor com quem quer que fosse. O louvor e a glória era dele, e é por isso que ao se apresentar ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então não vá atrás de outro, não procure satisfação em outro lugar, e não dê a sua adoração a mais ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus. E aqui você pode lembrar então da história relatada no livro de Oséias. E a situação era bastante terrível naqueles dias, porque Deus abençoava o povo, Deus dava colheita àquele povo. Esse povo agradecia a Baal pela colheita. Era como se, pegando a ilustração de um professor, amigo meu, se o marido pegasse a sua esposa, comprasse para ela as melhores roupas, as mais belas, o melhor perfume, as melhores joias, essa esposa se arrumasse e fosse se encontrar com a amante. Era exatamente isso que acontecia quando Deus abençoava Israel e Israel se dobrava diante de Baal. Quando Deus derramava as suas bênçãos e o povo atribuía isso a um Deus falso, a um Deus que não existia. Por isso então Deus trata Israel como prostituta. Este povo se prostituiu. E a expressão indica também que Deus tudo vê e tudo sabe. Tudo acontece diante de Deus e perante Deus. Nada que nós façamos passa despercebido aos olhos do Senhor, ainda que seja somente aqui, ó. Abra sua Bíblia em Ezequiel e você vai ver isso. Aqui no primeiro mandamento em Êxodo, você tem Deus dizendo, não terás outros deuses diante de mim. E aqui em Ezequiel capítulo 14, você vai ter uma profecia, uma promessa de castigo para quem cometesse idolatria. Então veja como está estabelecido aqui no texto, verso de número 3. Filho do homem, Deus está falando a Ezequiel, estes homens do povo de Deus, levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si.
Acaso permitirei que eles me interroguem? Esse povo lá no seu coração está adorando deuses falsos. Veja, a adoração ainda nem se tornou externa, exterior, e Deus já sabe o que está no coração daquele povo. E Deus já sabe que aquele povo está confiando em outros deuses, em deuses falsos. E é por isso então que ele, por meio de Ezequiel, está aqui dizendo: estes homens estão levantando ídolos no seu coração. Você acha que eu vou deixar eles me interrogarem? Você acha que eu vou deixar esse povo me consultar? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. A idolatria não é só aquela que você vai esculpir outro tipo de Deus. Não, ela começa aqui no coração. E é interessante notar isso quando Paulo escreve aos Coríntios, porque lembra que quando Moisés sobe para pegar exatamente a lei do Senhor, o que o povo está fazendo lá embaixo? Fazendo um falso Deus. Exatamente nesse momento, Deus está dando a sua lei a Moisés, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E lá embaixo, bezerro. Esse Moisés não vem mais, faça-nos deuses que vão adiante de nós. E aí quando Moisés desce do monte, ele chega no arraial, está aquele pessoal se alegrando, dançando. Ele então quebra as tábuas da lei. Ele vai fazer com que os idólatras bebam uma água misturada com o próprio pó do bezerro. Era isso que era o ídolo deles. Deus castiga aquele povo. Quando Paulo cita essa história no Novo Testamento, vai lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Paulo vai dizer o seguinte, verso de número 6. Ele está falando aqui de Israel e ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Sabe onde estava a idolatria? Não estava no bezerro simplesmente. O bezerro era uma expressão externa da idolatria do coração, que buscava alegria e prazer nessas outras coisas: comida, bebida, dança, imoralidade. A idolatria leva a essas coisas e a buscar satisfação nessas coisas, ainda que seja só aqui no coração. Daí a importância que Jesus dá ao pecado do coração, por exemplo, quando ele diz: se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Por que o homem vai olhar com a mulher com intenção impura? Porque ele acha que ali está o prazer que ele merece. E aconteceu só aqui, ninguém viu. Ele não se deitou com a mulher, ele não traiu a sua esposa, pelo menos ele não traiu fisicamente a sua esposa, mas diante de Deus ele já cometeu adultério, ele já pecou, ele já estabeleceu um ídolo dentro do seu coração, ele já buscou satisfação em outro lugar que não é o Senhor. O Senhor exige exclusividade do seu povo e ele tem ciúmes de você e da sua adoração. É isso que a Escritura diz. É por isso que ele não permite que você busque satisfação em outros lugares. Então, quando você coloca outro Deus diante de Deus, você acaba desobedecendo o Deus verdadeiro e fazendo o que estes falsos deuses começam a te ordenar. Quando alguém, por exemplo, coloca
o dinheiro como seu Deus e a sua busca incessante de dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele tem, mais feliz ele vai ser, e ele torna o dinheiro seu Deus. Toda adoração vai envolver sacrifício, e lá no altar do sacrifício vão estar filhos, vai estar esposa, vai estar família, vão estar amigos, e vão estar qualquer um que o atrapalhe de ganhar dinheiro. Porque quando nós nos tornamos idólatras, nós não conseguimos enxergar o próximo. A lei de Deus diz: ame a Deus e ame o próximo. Quando você deixa de amar Deus, estabelece um falso Deus, você também não tem condições de amar o próximo. O próximo é para você alguém que te permite conseguir o que você quer para ser feliz, ou ele é um empecilho para que você consiga alguma coisa para ser feliz. Ou você estará usando o próximo egoisticamente, ou você estará em guerra contra o próximo, porque ele agora é seu inimigo e está te atrapalhando. É só quando você tira os falsos deuses diante de você e adora o Deus verdadeiro e único, que você consegue amar de fato e de verdade aqueles que estão à sua volta, sem querer nada em troca, sem achar que são todos seus inimigos. E é exatamente por isso que Deus manda amar até inimigos. E isso só é possível se nós o temos como prioridade na nossa vida. Porque quando nós não temos, até os nossos amigos se tornam inimigos. Até aquelas pessoas mais próximas de nós se tornam inimigos, se eles nos impedirem de conquistar o que nós queremos tanto. Veja se não é isso que Tiago vai falar no capítulo 4. De onde procedem as guerras e conflitos que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nós brigamos uns com os outros, porque nós estamos em guerra com Deus. Essa guerra horizontal, ela é só um reflexo dessa guerra vertical. E se essa guerra aqui não acabar, nós nunca vamos conseguir acabar com essa outra aqui. Enquanto nós não estivermos em paz com o verdadeiro Deus, não há possibilidade de alegria verdadeira. E é por isso que o próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como dá o mundo. É por conta disso que Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas quando a nossa adoração não é exclusiva, o que decorre disso é ansiedade, é amargura, é guerra, é morte. Não terás outros deuses diante de mim implica em exclusividade na adoração ao Deus verdadeiro. Lá em Deuteronômio capítulo 6, abra comigo. Você vai ter Deus dizendo ao povo aquilo que nós conhecemos como o Shema. É uma expressão para esse texto que está aqui. E o que você tem no Shema? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora lembre do Novo Testamento. Aqueles homens, mestres da lei, que querem pegar Jesus em alguma contradição, chegam para ele e dizem: mestre, qual é o principal mandamento? E a resposta de Jesus não podia ser outra. Ele cita o Shema. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força.
Mas ele não parou aí. Ele diz: e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que Jesus faz isso? Porque quando nós o amamos de todo o coração, nós conseguimos amar de verdade as pessoas que estão à nossa volta. Nós não vamos cobiçar aquilo que é do nosso irmão. Nós não vamos querer a mulher ou o marido do nosso irmão ou do nosso próximo. Não vamos querer a casa do nosso próximo. Nós não vamos querer roubar o nosso irmão. Quando nós amamos, nós não vamos desobedecer os nossos pais. Nós não vamos desobedecer as autoridades constituídas por Deus. Nós não vamos denegrir. Vai no Facebook e você vai ver isso. Autoridades constituídas por Deus, que por mais que tenham errado, ainda continuam sendo autoridades constituídas por Deus e que merecem respeito. Com isso eu não estou dizendo que elas merecem impunidade. Elas merecem respeito. A lei tem que ser aplicada. Oremos para que isso aconteça. Agora, quando alguém vai, por exemplo, para a internet ou para qualquer outro lugar, xingar o presidente da república, xingar o governador do estado, xingar a polícia, xingar as instituições do governo estabelecidas, não estão cumprindo o mandamento de amar o próximo. E por que isso está acontecendo? Porque talvez muito mais do que amar a Deus e ter segurança em Deus, nós achamos que a nossa segurança está na nação. Quando nós tivermos uma nação melhor, nós vamos ser mais felizes. E o que nos impede de ser felizes no Brasil é porque nós temos um governo corrupto. Nós vamos ter mais segurança quando a rua tiver mais policiais e eles não forem corruptos, porque a segurança não está no Senhor, a segurança está no Estado. Nós vamos estar mais tranquilos quando nós tivermos todas as facilidades para viver uma vida tranquila, porque a nossa satisfação não está em Deus, mas nós temos o Estado como nosso Deus. E se é verdade, meus irmãos, que quando o Senhor é o seu pastor, nada te falta, se você eleger o Estado como seu Senhor, vai faltar tudo. Ou qualquer outro ídolo que você estabeleça. Qualquer outro. E nós só vivemos nessa angústia porque estamos colocando a nossa esperança no Deus errado. Crentes, presbiterianos, porque o nosso coração nos engana muitas vezes e vamos nos afastando do Deus da Escritura e estabelecendo o Deus no nosso coração. É por isso que por meio de Isaías Deus afirmou: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Outra implicação disso tudo então é que quando você não glorifica a Deus por aquilo que Ele te dá, ou quando você atribui ao seu sucesso, ao seu trabalho, à sua garra, à sua gana, tudo que você tem, você está quebrando o primeiro mandamento, porque a glória é de Deus e não sua. Tiago, não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Por mais competente que você seja, a competência vem do Senhor. Por mais capaz que você seja, a capacidade vem do Senhor. E qualquer outra coisa que você seja, você é por causa do Senhor. A glória é dele. Quando você entende que é salvo porque você é um pouquinho bom, ou porque você deu uma ajudinha a Deus, ou porque você é melhor do que o seu vizinho, ou porque você fez uma escolha inteligente, você está quebrando o mandamento, porque a glória da salvação é do Senhor, que salva quem quer, a hora que Ele quer e como Ele quer, por meio do Evangelho que proclama Jesus Cristo. Quando o Espírito aplica a palavra ao coração do pecador e o convence do pecado, da justiça e do juízo, não há espaço para dizer: eu sou inteligente, eu fiz uma boa escolha. A salvação pertence ao Senhor. E nós vamos quebrando o mandamento muitas vezes.
em nossas vidas. Então, um estudante que acha que vai bem por causa da sua inteligência, um profissional que desponta no mercado porque acha que é por causa da sua habilidade, um pastor ou um conselho de igreja que acha que a igreja está indo bem por causa do seu trabalho, porque eles são muito competentes. Tudo isso é uma ofensa ao Deus que opera tudo em todos. É Ele quem opera em vós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Quando alguém se vê como insubstituível, está quebrando o primeiro mandamento. O mandamento nos chama então, irmãos, atenção para o fato de que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que o primeiro mandamento ensina? Só há um Deus verdadeiro. Ele é o único que deve ser adorado. Em suma, o primeiro mandamento nos ensina a quem adorar e quem é o único digno de louvor e gratidão. Deus havia libertado Israel do cativeiro, ordenando que o povo só tivesse olhos para Ele. E de igual forma, Ele nos libertou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que sejamos povo exclusivo dEle. E você quer saber para quem esse mandamento aponta? Primeira epístola de João, capítulo 5. Depois de João discorrer a respeito do amor a Deus ou o amor ao mundo, mostrando que os crentes devem amar a Deus de todo o coração, lá no finalzinho da sua epístola, João diz, verso 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como disse Calvino certa vez, fora de Jesus, o que existem são ídolos. Quando nós proclamamos que só existe um Deus verdadeiro, nós estamos dizendo que este Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi moído por causa das suas transgressões, que cravou na cruz o seu pecado, para que você pudesse amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, porque Ele foi o único que conseguiu cumprir plenamente esse mandamento, e por causa dele, nós somos vistos por Deus como pessoas que amam a Ele de todo o coração, ainda que muitas vezes caiamos em transgressão, e quando caímos, louvado seja o Senhor, porque Ele nos perdoa de todo o pecado, quando contritos nos colocamos diante dEle. Que a sua vida seja pautada por esse ensino, que você louve a Deus pelo dom de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, que você conheça cada dia mais, por meio da Escritura, a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, porque esta é a vida eterna. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Nós exaltamos, Senhor, o Teu nome bendito, gratos por esse dia, e gratos por Tua palavra que nos instrui, ó Deus, a respeito de quem é o Senhor e de como devemos nos portar diante do Senhor. Confessamos, Pai, que muitas vezes o nosso coração tem se voltado para falsos deuses, e isso acontece todas as vezes que nós procuramos alegria, satisfação, segurança ou qualquer outra coisa que seja fora do Senhor. Ajude-nos a olhar firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, para que, firmados em Jesus Cristo, possamos, à semelhança do nosso irmão, o apóstolo Paulo, declarar que aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação, para que, a semelhança do nosso irmão Abacuque,
venhamos a declarar que ainda que percamos tudo, ainda que a terra não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, ainda que venhamos a perder emprego, ainda que venhamos perder família, amigos, estaremos jubilosos e felizes e satisfeitos no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Nós te damos graças, ó Deus, porque se essa convicção estiver no nosso coração, não haverá frustrações, não haverá decepções, não haverá ansiedade, não haverá angústia, tristeza, pois estaremos de fato seguros e plenamente satisfeitos em Ti, nosso Deus e Redentor. Em nome de Jesus, o dono da nossa salvação, é que nós oramos e agradecemos. Amém.